Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos aprender sobre a transmissão das características hereditárias. Como é que essas características elas são transmitidas de geração a geração? Então, se você tem irmãos, provavelmente já percebeu que vocês devem compartilhar, né, algumas características que são muito comuns, que são parecidas, né, como por exemplo o tipo de cabelo, o formato dos olhos, a cor desses olhos, o tom da pele, tá? O mesmo acontece entre pais e filhos, né? É muito comum apresentar essas características muito semelhantes, tá? Mas, a não ser que sejam gêmeos idênticos, dois irmãos também possuem muitas dessas características diferentes, né, que não tem nada a ver entre si. Não sei se vocês já devem ter se perguntado, né, o que tem a ver, né, como se explica essas semelhanças e essas diferenças, tá certo? Então, embora nossas características elas possam estar relacionadas ao ambiente que nos cerca e à nossa cultura também, várias dessas características elas são herdadas dos nossos pais, seja da mãe, seja do pai, tá certo? Então é diante disso aí que eu quero falar para vocês sobre o trabalho de um cientista, né, que foi muito importante dentro desse contexto, que foi Gregor Mendel, tá? Então, Gregor Mendel, ele teve uma grande importância nos trabalhos da genética, da área da genética, os trabalhos com hereditariedade, né, as características hereditárias, ou seja, aquelas que são transmitidas de pais para filhos, tá? As semelhanças existentes entre pais e filhos. Então, é, essa ideia, né, de hereditariedade, de estudo, de pesquisas, foi realizada realmente por esse monge, né, que foi, não deixou de ser um cientista, né, que fez pesquisas extremamente importantes para a área de genética, mas que na época, né, ele era um monge austríaco, Gregor Mendel, que realizava pesquisas, tá certo, com hereditariedade, né? Sobre, melhor dizendo, hereditariedade. Então, ele utilizou como objeto de estudo as ervilhas, né, da espécie Pisum sativum, né? E seus experimentos eles foram feitos no jardim de um mosteiro. Vejam que interessante, né, da cidade, né, de Brunn, na Áustria, né, que ele era um monge, como eu disse a vocês, né, um monge austríaco, né, Gregor Mendel, e ele vivia em um mosteiro, né? Então foi nesse mosteiro onde ele conduziu as pesquisas sobre as leis da hereditariedade e que nos dias atuais esse mosteiro ele se tornou um museu, né? Que de grande destaque porque Mendel se destacou na área de genética. A genética, as leis que existem da genética, muitas delas têm total relação com Mendel e a gente vai entender quais são, tá certo? Então, ele inclusive recebeu o título de pai da genética, tá? Diante das suas investigações que ele começou fazendo nesse mosteiro com ervilhas, tá? Com ervilhas e assim ele começou a estudar. Então, o que Mendel fez, né? Fez o que foi os seus experimentos. Então, para realizar, ele escolheu esses experimentos, ele escolheu a espécie, né, de ervilha Pisum sativum, como eu falei anteriormente, para obter cruzamentos. Aqui está a espécie, né, uma imagem ilustrativa da espécie de ervilha, tá certo? A vagem contendo as sementes, né, tá, da ervilha. Então, essa ervilha foi escolhida, esse tipo de ervilha, porque essa espécie ela apresenta uma série de características que facilitaram o estudo de Mendel. Então, por exemplo, ela é fácil de cultivar, ela produz muitas sementes, né, e, consequentemente, um grande número de descendentes, né? Então, em muitos experimentos de ciência, é importante usar amostras grandes, né? Então, essa espécie ela contribuía positivamente para as análises para o objetivo de Mendel, né, que era estudar as leis da hereditariedade, né? Isso permite, escolhendo esses experimentos, né, e na ciência, permite uma avaliação melhor dos resultados quando se tem amostras grandes,
Então, por isso que ele escolheu essa espécie de ervilha. Além de tudo isso aí, as plantas de ervilhas, elas apresentam partes masculinas e femininas no mesmo pé. Então, mesmo pé de ervilha, ele pode ter partes masculinas e femininas. Então, assim, a parte masculina pode fecundar a parte feminina da mesma planta, um processo que é conhecido como autofecundação, né? A planta, por ela ter as duas partes no mesmo pé, na mesma planta, né? A parte masculina e a parte feminina, ela tem essa capacidade de autofecundação. Também é possível fazer fecundação cruzada com esse tipo de espécie, ou seja, né, uma fecundação entre duas plantas diferentes de ervilha. Uma outra vantagem observada é que a ervilha ela apresenta algumas variações em suas características contrastantes e fáceis de se identificar, como por exemplo a cor da sua semente, amarelo ou verde, sem tons intermediários. Então são cores bastante nítidas e não cores intermediárias. E a forma da semente também é bem objetiva, ou é lisa ou é rugosa. Então tudo isso facilitou, contribuiu para os estudos de Mendel, né, para suas investigações. E aí temos um quadro, tá, que apresenta algumas características da ervilha Pisum sativum, que foi a espécie de ervilha escolhida para ser estudada por Mendel nesse experimento que ele realizou, né, no mosteiro onde ele vivia, já que ele era monge. Tá? Então, ó, com relação à forma da semente, ela poderia ser lisa ou rugosa. Tá? A cor da semente poderia ser amarela ou verde. A forma da vagem, né? A vagem é o local onde no interior dessa vagem vai ser encontrada as sementes, né? Vai conter as sementes da ervilha. Então a forma da vagem lisa ou ondulada, vocês conseguem observar a diferença entre as duas. A cor da vagem, verde ou amarela. A cor da flor, púrpura ou branca. A posição da flor ao longo do caule poderia ser axial ou terminal, né, na ponta do caule. E o tamanho da planta poderia ser alta, cerca de até 2 metros de comprimento, ou baixa, menos de meio metro de comprimento. Tá? Então, essas características bastante opostas, né, contribuíram para investigações sobre essa hereditariedade, né, o que Mendel vinha investigando e as hipóteses que ele vinha criando, né, em relação a essa hereditariedade. E para isso ele usou essas ervilhas para confirmar muitas dessas hipóteses. E aí a gente vai entender e ver onde ele chegou com essas investigações. Então, para explicar a variação nas características encontradas na ervilha, Mendel supôs que se uma planta tinha semente amarela, ela deveria possuir algum fator, uma espécie de fator, tá? Que era responsável por essa cor. Né? O mesmo ocorreria, por exemplo, com a, a planta de semente verde, né? Que teria algum fator que iria determinar aquela coloração verde na semente. Então, inicialmente, Mendel pensava dessa maneira. Então, analisando essa imagem, que tem a representação esquemática do experimento de Mendel, a gente vai entender um pouquinho o que ele investigou, tá? Então, ao cruzar plantas de sementes amarela com plantas de semente verde, né? Ó, aqui, ó, plantas de semente amarela com plantas de semente verde, chamada de geração parental, aqui, ó, geração parental P. Ele obteve a primeira geração, ó, a primeira geração ou geração filial, chamada de F1. Então, observe que apenas plantas que produziram semente amarelas, ó, 100% das plantas, né, apresentaram sementes amarelas na geração F1, na geração filial, na primeira geração, mesmo tendo sido um cruzamento feito entre plantas de sementes amarelas e sementes verdes. A geração F1 resultou em 100% de sementes amarelas. Tá? Então, Mendel observou primeiramente isso. Tá? Apenas, aí a gente pode se perguntar o que aconteceu, né, o que teria acontecido com o fator cor verde, né, da semente que não se manifestou aqui na geração F1. Então, vamos analisar mais essas informações. Então,
De acordo, a resposta veio com a geração F2, tá? Então, depois da geração F1, essa geração F1, né, foi resultante de uma autofecundação, ou seja, como eu dizia lá no início, essas plantas elas têm uma parte masculina e feminina, então elas são capazes de realizar uma autofecundação, tá? Então, a partir de uma autofecundação realizada na geração F1, ó, a autofecundação resultou na geração F2, tá? Uma segunda geração filial. E aí observou-se que em F2 a cor verde reapareceu em cerca de 25% das sementes obtidas. E o restante das sementes, 75%, eram amarelas. Então, Mendel concluiu com que o fator para a cor verde não tinha sido destruído, né, como se poderiam pensar na geração F1, já que não apareceu, ele sumiu, o fator da cor verde. Ele não teria sido destruído. Ele apenas não se manifestava na presença do fator para a cor amarela. Com base nisso, ele considerou dominante a característica ervilha amarela e recessiva a característica ervilha verde. Gravem bem isso, dominante e recessiva, porque vocês vão observar e escutar falar muito disso, né, ao longo dos próximos conteúdos, tá certo? Então, foi essas observações que Mendel notou nos seus experimentos. E quais as principais conclusões de Mendel diante disso aí, né? Então, aqui ele chegou. Então, seguindo os mesmos princípios desse experimento, Mendel realizou vários outros cruzamentos, testes, para verificar se outras características da ervilha, como por exemplo a forma da semente ou a forma da vagem, manifestava-se de modo semelhante. E em todos os casos estudados, os resultados eram semelhantes ao que ele tinha observado para a característica cor da ervilha. A geração, ou seja, o que, é que ele tinha observado? Que na geração F1, né, na geração filial 1, tinha a característica dominante e a geração F2 apresentava uma proporção média de 3 dominantes para 1 recessivo. Né? Veja, isso é muito importante. De 3 dominantes para 1 recessivo. Isto é, havia, por exemplo, uma quantidade 3 vezes maior de ervilha de cor amarela do que de ervilha cor verde. E aí dentro disso ele chegou às seguintes conclusões: que cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Esses fatores são recebidos dos indivíduos da geração paternal, cada um contribui com apenas um fator de cada par. Quando o organismo tem dois fatores diferentes, é possível que uma das características se manifeste dominante sobre a outra, que não aparece recessiva. Então, diante de tudo isso aí, Mendel chegou às seguintes conclusões, né, como eu disse, e essas conclusões elas foram reunidas em uma lei que ficou conhecida como Primeira Lei de Mendel. Tá? Essa Primeira Lei de Mendel ela é também conhecida como Lei da Segregação de um par de fatores. E é costume enunciá-la da seguinte maneira: cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Essa lei ela não se aplica a todos os tipos de herança, isto é, ela é válida apenas dentro de certos limites para determinadas características. Diante de tudo isso aí, podemos interpretar, né, atualmente as conclusões que Mendel chegou diante desses experimentos. Então, para isso precisamos entender alguns conceitos, né, básicos da célula para compreender melhor sobre essa questão da hereditariedade, a questão da genética. Então, aqui, falando sobre cromossomos e divisão celular, os gametas, né, na reprodução sexual, os gametas, o gameta masculino e o feminino, eles se unem, né, em um processo chamado de fecundação. E aí ele vai formar, esses gametas, quando se unem, ele forma uma nova célula, que é chamada de zigoto, né, também conhecido como célula-ovo. Então, o núcleo dos gametas e das demais células, né, vai conter um conjunto de minúsculos fios organizados em estruturas que são os cromossomos. Ó. Na célula temos uma das partes, é o núcleo, e no núcleo da célula há
o cromossomo, os cromossomos, tá? Eles são mais visíveis ao microscópio quando a célula começa a se dividir. E eles são formados por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico, também conhecido como DNA. Então, cada cromossomo contém milhares de genes, tá certo? Na maioria aqui está o DNA, ó, que contém no cromossomo, trecho do cromossomo, tá certo? E tudo isso aí é encontrado no núcleo da célula. Na maioria das células de um organismo, os cromossomos ocorrem aos pares. Então, para cada cromossomo, existe outro com a mesma forma e o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, com o mesmo tamanho, com a mesma forma. Tá? Por exemplo, a ervilha estudada por Mendel possui 7 pares de cromossomos homólogos, tá certo? É dessa maneira que funciona. Quando vamos considerar o gameta masculino, né, e feminino, quando se unem ou quando estão separados, né, na espécie humana, nos gametas não há cromossomos em pares, né? Então, cada gameta, como vocês podem observar aqui, ó, gameta feminino, o ovócito 2, gameta masculino, o espermatozoide. Então, cada gameta, ou seja, o ovócito 2 e o espermatozoide, vão apenas ter metade do número de cromossomos das outras células do corpo. No caso da nossa espécie, a espécie humana, o espermatozoide e o ovócito 2, eles têm cada um 23 cromossomos, tá? Então, 23 cromossomos no ovócito 2, 23 cromossomos no espermatozoide. Aí, quando eles se unem no processo de fecundação e formam o zigoto, tá? Forma-se, aí vai se unir cada quantidade de cromossomos dessa existente no ovócito 2 e no espermatozoides, ou seja, 23 cromossomos no ovócito 2 e 23 cromossomos no espermatozoide se unem formando zigoto e aí vai resultar em 46 cromossomos, tá? Que vai se dividir em outras células também com 46 cromossomos. Né? No caso da ervilha, há 7 cromossomos nos gametas e 14 na maioria das outras células. Tá? Em cada espécie, seja vegetal, seja animal, vai apresentar um número determinado de cromossomos. No caso da espécie humana, são 46, tá? Mas que nos gametas dessa espécie humana tem 23 em cada gameta. E quando se une, totaliza nos 46 cromossomos. Apesar de o zigoto se dividir, o número de cromossomos das células filhas se mantém. Isto ocorre porque, antes de a célula se dividir, cada cromossomo do núcleo se duplica. Com a duplicação dos cromossomos, a divisão do zigoto vai originar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da original. Esse processo de divisão da célula é chamado de mitose, tá? Então, aqui a gente tem um esquema simplificado da mitose, né, que é um processo pelo qual uma célula ela se divide e vai originar duas outras células com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe apresentava, tá certo? Ó, 4 cromossomos, né, na célula, e aí ela vai duplicar esses cromossomos, ó, a célula com 4 cromossomos duplicados, né, na verdade 8 cromossomos, né, 4 pares, e aí a divisão para as células filhas vai apresentar a mesma quantidade, ó, da célula que deu origem. Então, duas células idênticas à célula original, cada uma com 4 cromossomos, porque aqui como duplicou, 4 veio para essa célula e 4 para a outra célula. Além da mitose, aqui a gente já pode ver um esquema de um outro tipo de divisão celular, que é a meiose, tá? Já é outra coisa. Então, algumas das células do corpo sofrem uma divisão especial que é chamada de meiose, que produz células com a metade, né, do número de cromossomos, aqui a metade, com a metade do número de cromossomos das demais. Nessa imagem, a gente tem um esquema simplificado dessa meiose, que é um processo pelo qual a célula se divide e origina 4 células, cada uma com metade do número de cromossomos, né? A metade aqui, ó, grave bem isso, a metade do número de cromossomos da célula original. Isso é diferente da outra divisão que eu falei anteriormente, que é a meiose. Então, esse processo ocorre nos testículos ou nos ovários, tá? E são produzidos, que são esses órgãos, né, que produzem os gametas, no caso masculino, os espermatozoides, e no caso dos femininos, o ovócitos 2. Já em plantas com flores, o processo ocorre na flor e as células produzidas são chamadas de esporos, que depois se transformam em gametas. Então aqui, ó, temos a célula com 4 cromossomos,
depois ela duplica esses cromossomos, né, e aí resulta em 8 cromossomos, 4 cromossomos duplicados, que depois tem uma primeira divisão celular, que vai ser 2 células com 2 cromossomos duplicados, e depois tem uma segunda divisão celular, em que vai resultar em 4 células com 2 cromossomos simples em cada uma. Então é dessa maneira que funciona a meiose. E aí os genes e as características hereditárias. Então aqui a gente tem uma imagem com a representação simplificada de 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos. Né? Cromossomos homólogos têm a mesma forma, o mesmo tamanho. Aqui temos um par em azul e outro par em verde. Tá? O lugar em que o cromossomo, em um cromossomo onde um gene está situado é chamado de loco. Então, um par de cromossomos homólogos vai apresentar genes que atuam nas mesmas características e nas mesmas posições. Então, por exemplo, no primeiro par da figura, esse em azul, está o loco de um gene para a cor da semente. Tá? Ó, os alelos condicionam a cor da semente. Tá? No outro, para a forma da semente. Tá? Os alelos para a forma da semente aqui no verde. Tá certo? Em cromossomos homólogos, pode haver formas ou versões diferentes em um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas alelos. Assim, em um dos cromossomos, por exemplo, há um alelo do gene para a cor da semente, que determina a cor amarela, representado pela letra V maiúsculo. A gente chama também de Vzão, que é o V maiúsculo. E no loco correspondente do cromossomo homólogo, há um alelo que determina a cor verde, representado pela letra V minúsculo, que a gente chama também de Vzinho, Vzão e Vzinho, ou V maiúsculo e V minúsculo, tá? No outro par, aqui nos cromossomos homólogos em verde, um dos cromossomos tem um alelo que determina a semente com a superfície lisa, representado pela letra R maiúscula, né, o Rzão. E o seu homólogo tem um alelo que determina a semente com superfície rugosa, representado pela letra R minúscula, ou Rzinho, tá? Então é dessa maneira que se representa por letras, tá? Cada um desses alelos que pode ser dominante ou pode ser recessivo. Então, de maneira geral, né, usamos a letra inicial do caráter recessivo, ó, verde e rugoso, neste caso, para denominar os alelos. O alelo responsável pela característica dominante é indicado pela letra maiúscula e o responsável pela característica recessiva pela letra minúscula. Então, dominante sempre letra maiúscula, recessivo sempre letra minúscula, tá? Assim, um alelo para semente de cor amarela é representado pela letra V maiúscula, né? Porque é um caráter dominante. Pode chamar também de Vzão. O alelo para a cor verde pela letra V minúscula, né? Por quê? Porque o Vzinho, porque é um caráter recessivo. Para a forma lisa da semente é usada a letra R maiúscula, ou Rzão, caráter dominante, e para a forma rugosa, o R minúsculo, caráter recessivo. O conjunto de alelos que um indivíduo possui em suas células é chamado de genótipo, tá certo? Em relação ao seu genótipo, um indivíduo ou uma planta com 2 alelos iguais, Vzão e Vzão, ou Vzinho e Vzinho no caso da ervilha, são chamados homozigotos, ou puros, segundo Mendel. E um indivíduo ou uma planta com 2 alelos diferentes, V maiúsculo e V minúsculo, no caso da ervilha, são heterozigotos, ou híbridos, que é um termo usado por Mendel. O genótipo e os fatores ambientais eles vão influenciar num conjunto de características que vão ser manifestadas pelo indivíduo, como a cor ou a forma da semente, por exemplo. A cor dos olhos, a cor da pele, a altura de uma pessoa, tá? Então dizemos que essas características formam o fenótipo do indivíduo, tá? Então genótipo e fenótipo também são termos bastante utilizados e descobertos nesses experimentos realizados por Mendel, tá certo? Às vezes o efeito do ambiente pode ser muito pequeno, como ocorre no caso da cor dos olhos de uma pessoa. Na maioria das vezes, porém, o ambiente pode influenciar, né, bastante no fenótipo, como ocorre com a cor da pele, tá? O termo ambiente abrange desde o ambiente interno do organismo, como os nutrientes, até fatores físicos do ambiente externo, como a luz do sol, a alimentação e também fatores sociais e culturais,
como no caso a aprendizagem. Por isso é mais adequado falar que um gene influencia as características do que falar que um gene determina uma característica, tá certo? Aí estão as referências, né, o livro didático, da onde foram tiradas essas informações para essa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco dessas ideias iniciais de genética, sobre hereditariedade. Vamos estudar mais na próxima aula sobre esse assunto e compreender melhor sobre essas leis que Mendel, né, descobriu, né, com seus experimentos aí iniciais feitos com ervilha. Tá certo? Desejo bons estudos e até a próxima aula.